Atenção para o toque de 5 segundos. A Câmara Municipal de Piraí passa a transmitir ao vivo, a partir desse instante, a sessão legislativa através da Câmara Piraí Web TV. Boa noite a todos os presentes. O senhor secretário fará a chamada do senhor dos vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Enderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, Mário Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior presente, Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 33ª sessão ordinária do segundo período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantenham-se como estão. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Senhor presidente, com a permissão de Vossa Excelência, antes de iniciar aqui, eu queria registrar o motivo da ausência do vereador Flávio de Almeida Ribeiro. Ele encontra-se nesse momento em reunião na comunidade onde ele reside, tratando de algumas questões lá pertinentes ao interesse da comunidade. Por isso, ele está impossibilitado de estar aqui nesse momento. E o presidente, nosso presidente também não se encontra, não se sentiu bem e precisou se retirar. Requerimento número 114/2013. Charles Torres Dias, vereador com assento nesta Câmara, requer junto à mesa diretora, ouvido do outro plenário, que seja solicitado junto ao DER a análise e posterior autorização para execução de projeto e sinalização viária contratado pelo município, que altera a atual configuração geométrica e cria nova sinalização gráfica vertical e horizontal no trecho que compreende o antigo Chivarrão e a ponte próxima à usina da Light. Cabe ressaltar que tal projeto foi feito dentro dos parâmetros e normas técnicas exigidas pelo órgão competente. Tal proposição tem como principal objetivo atender às necessidades de readequação desse trecho da RJ 145. A atual realidade, no que diz respeito ao volume de tráfego percebido no local, tem se tornado cada dia maior. Nos últimos anos, a frota nacional de automóveis no Brasil atingiu a casa dos 50 milhões de unidades. Isso tem trazido sérios problemas quanto à questão de mobilidade em nossas rodovias e cidades. A falta de uma política de transportes adequada por parte dos governos para o desenvolvimento de um sistema modal que completasse também hidrovias e principalmente ferrovias comprometeu em muito o nosso desenvolvimento socioeconômico. Precisamos oferecer segurança aos nossos munícipes e a todos os demais usuários que circulam pela nossa cidade se utilizando da referida rodovia. Estamos tratando de vidas, nosso bem mais precioso. Precisamos minimizar os conflitos ora existentes nesses locais com uma nova adequação desse espaço. Implantarmos uma sinalização eficiente trará com certeza a necessária segurança e ordenamento que todos precisamos. Sala das Sessões, 26 de novembro de 2013, Charles Torres Dias, vereador. Indicação número 533/2013, Alzemiro dos Santos Dias, vereador no uso de suas atribuições, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente a elaboração de um projeto de lei estabelecendo a eleição direta para diretores das escolas públicas municipais. O processo de escolha através da eleição direta e de forma democrática aproxima a administração pública com a população, atendendo seus anseios numa área de grande importância, que é a educação, que atua lapidando e aperfeiçoando nossos talentos, que irão trabalhar no desenvolvimento e no progresso de nosso município, fazendo um futuro melhor para todos. Justificada a presente proposição, esperamos de Sua Excelência, o senhor prefeito municipal, determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 26 de novembro de 2013, Alzemiro dos Santos Dias, vereador. Indicação número 534/2013, Alzemiro dos Santos Dias, vereador no uso de suas atribuições, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente a elaboração de um projeto executivo para a instalação de ar-condicionado em todas as salas de aula das escolas da rede municipal de ensino. A rede estadual já fez a instalação de ar-condicionado nas salas de aula de sua competência. Precisamos seguir este exemplo, ressaltando que vivemos dias de calor insuportável, causando certo desconforto para professores e alunos. Já avançamos com o projeto UCA, um computador por aluno, referência positiva, reconhecida no mundo inteiro. Vamos dar mais um passo valorizando a escola pública de qualidade. Faço o exposto, esperando por parte do excelentíssimo senhor prefeito municipal providências cabíveis, apresento a presente indicação, aguardando seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 26 de novembro de 2013, Alzemiro dos Santos Dias, vereador.
Indicação número 535/2013. Alzimiro dos Santos Dias, vereador, no uso de suas atribuições, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja determinada a secretaria competente a elaboração de uma licitação para reforma geral, rede elétrica, hidráulica, consertos de portas, janelas, telhados, cercas, muros, pinturas e mais, e etc., em todas as escolas da rede pública municipal de ensino. Estamos nos aproximando das férias escolares e essas reformas precisam ser executadas neste período, que é muito curto. Por esta razão, peço atenção especial às secretarias envolvidas, evitando atraso no ano letivo de 2014. Justificada a presente indicação, aguardamos seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 26 de novembro de 2013, Alzimiro dos Santos Dias, vereador. Indicação número 536/2013, Charles Torres Dias, vereador com assento nesta Câmara, indica junto à mesa diretora, ouvido do outro plenário, que seja solicitado junto ao Executivo, através de sua secretaria competente, que providências imediatas sejam tomadas no sentido de minimizar conflitos urbanos e de ordem viária que ocorrem hoje ao longo do trecho da RJ 145 entre o antigo Chivarrão e a ponte próxima à usina da Light. É sabido por todos que o trecho acima citado tornou-se ao longo dos últimos anos extremamente movimentado e de alto risco à vida, haja vista o grande número de veículos e pedestres que por ali transitam, fazendo-se necessário um reordenamento no local. Em destaque, o trecho da rodoviária que dá acesso ao centro da cidade. Sabedores que somos do grande grau de comprometimento que este governo tem para com a qualidade de vida, segurança e bem-estar dos nossos munícipes, tenho certeza que esforços não serão medidos em busca a curto prazo de uma solução para o grave problema que ora se apresenta. Faço o exposto e, esperando a atenção por parte do excelentíssimo senhor prefeito, apresento a presente indicação, aguardando seu pronto atendimento. Sala das Sessões, em 26 de novembro de 2013, Charles Torres Dias, vereador. Ofício número 93/2013, Wilden Vieira da Silva, presidente da Câmara Municipal de Piraí. Senhor presidente, tendo em vista o Encontro Municipal de Cultura de Piraí para a apresentação do Plano Municipal de Cultura, dirigimos-nos a Vossa Excelência no sentido de solicitar a sessão da plenária da Câmara Municipal no dia 5 de dezembro de 2013, quinta-feira, a partir das 19 horas. Contando com o valioso apoio de Vossa Excelência, antecipadamente agradecemos e reiteramos nossos protestos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Charles Freitas Rodrigues, secretário municipal de Cultura. Vereador Alzimiro, em algumas sessões atrás eu fiz a indicação verbal na questão dos aparelhos de ar-condicionado para as escolas municipais e tinha pedido nesse dia o apoio dos pares. Então, a gente depois conversar para fazer essa indicação em conjunto, todos os vereadores. Passaremos para o grande expediente, para o uso da palavra em tema livre, os senhores vereadores inscritos na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Eco Staccato. Permissão para falar daqui, presidente? Com certeza, vereador. Obrigado. Boa noite a todos. Pela manhã, hoje, eu tive a oportunidade de visitar o bairro da Caiçara devido a vários telefonemas que recebi durante a semana. E vi com muita estranheza algumas ações no bairro da Caiçara. Nós tivemos um período de estiagem muito grande, onde a comunidade vinha pedindo que arrumasse as ruas do bairro. Nada foi feito. Começaram as chuvas, e aí colocaram o Saibro Rosa com chuva, a gente já sabe o que acontece. Ao invés de melhorar, pioraram o acesso à casa das pessoas, deixando muito descontente muitos moradores. Alguns deles proibiram, os funcionários de esparramar o saibro em frente às suas casas. Enfim, tem diversos problemas que estão acontecendo no dia a dia e nós, vereadores, temos cobrado aqui do plenário, temos feito a nossa parte. Como as coisas não estão acontecendo, parece que não tem sentido nenhum de estarmos aqui se o que a gente fala não é ouvido, ou se é ouvido, não é levado a sério. Eu gostaria muito que as pessoas do nosso município, os munícipes que são contribuintes, tivessem seus direitos respeitados. No mínimo, se não podemos fazer no tempo mais apropriado, de uma forma mais inteligente, que quando começar as chuvas, a gente não vai espalhar esse tipo de material para, ao invés de ajudar os moradores, prejudicar ainda mais a situação. E também fiz fotos, na semana que vem eu vou mostrar. Tem 5 meses que eu fiz o pedido para poder fazer a poda da árvore em cima da escola.
Escola é um patrimônio público. A gente não está falando da casa, não está falando de um bem particular, estamos falando de coisa pública. E até hoje não foi feito. Vocês verão, os senhores verão as fotos do teto. Uma coisa assim que inexplicável, no sentido de é tão simples fazer, né, para evitar um gasto e deixa a coisa caminhar, tomar um rumo para depois ter que fazer tudo novamente. É, no mínimo, muito estranho. Boa noite. Presidente, só uma parte só, por favor. Pode falar, vereador. O nobre vereador, realmente eu recebi uma ligação hoje da senhora Maria Helena, onde ela veio pedir ajuda, isso foi umas 10h30 da manhã, me pedir ajuda nesse sentido, que alguma secretaria colocou esse caminhão lá de barro, inclusive foi dito que foi a manda do vereador Ladeira, que colocaram esse barro lá para espalhar. Então, eu desconheço esse assunto, eu não fiz pedido nenhum, não pedi nenhum barro, pelo contrário, eu fiz uma indicação para que pavimentasse toda a Rua da Granja, até o final. E, para meu conhecimento, alguma secretaria colocou um caminhão lá de barro vermelho, barro rosa, entendeu? E realmente espalhou lama com essa chuva constante e está prejudicando os moradores o acesso de ir e vir. Então, eu gostaria que a secretaria competente, eu acredito que o secretário responsável, fosse lá pelo menos espalhar ou retirar esse barro, porque a solução ali seria colocar escória, enquanto não pavimenta a rua. Eu também fiquei ciente desse assunto. Hoje a população está revoltada porque tirou o pouco acesso que eles têm de ir e vir. Ainda mais com essa chuva. Crianças, as mães não estão levando as crianças para a escola porque está realmente um acesso difícil. Agora, quero deixar registrado aqui que isso não foi um pedido do vereador Ladeira. Tá ok? Eu compreendo, vereador. E até acredito que não tenha sido mesmo, porque o tempo que convivo com Vossa Excelência, sei que Vossa Excelência tem juízo. Para fazer uma coisa daquela que foi feita lá, tem que estar faltando juízo. Boa noite. Com a palavra, o vereador Charles Torres. Boa noite, senhores vereadores, público presente, internautas. Nosso presidente Júnior hoje exercendo a função do nosso vereador Prico. A questão do ar-condicionado, né, citado aqui, a indicação feita pelo vereador Alzimiro, realmente já havia sido feita anteriormente, verbalmente, pelo vereador Júnior. Eu me lembro de quando ele fez os comentários, né, e havia proposto, né, fazer essa indicação, e com certeza esse entendimento que há nessa casa entre os vereadores, deixando obviamente as vaidades de lado, né, não cabe aqui vaidades, questões pessoais, e mais uma vez os nobres vereadores demonstrando maturidade, parceria, né, quando aqui se colocam à disposição da sociedade para resolver os problemas. Então, que seja feita, nobre vereador Júnior, de forma conjunta, acho bacana isso da sua parte. Não queria deixar de registrar. Nós temos eu fiz aqui, talvez alguns de vocês tenham estranhado, eu fiz um requerimento e fiz também uma indicação que trata basicamente do mesmo assunto. Isso foi feito propositalmente. Ao longo dos anos, nós temos sofrido com vários problemas, com crescimento, principalmente com o desordenamento urbano, que cidades como, não só como Piraí, mas a grande maioria das cidades que não são planejadas, sofrem. E com o aumento da frota de veículos no Brasil, nós passamos a ter problemas graves no que diz respeito à mobilidade. E em Piraí, infelizmente, não é diferente. Nós temos uma rodovia que corta a cidade, que é a RJ 145, e essa rodovia hoje tem uma demanda muito grande por veículos, inclusive veículos de carga, né? Não só veículos pequenos, veículos de passeio, mas também veículos de carga. Isso vem acarretando, vem trazendo muito desconforto, muita insegurança, muito risco à vida dos nossos munícipes e dos demais usuários que se utilizam dessa via no dia a dia.
O que nós estamos buscando com essa proposta, eu quero só destacar aqui que eu tive uma conversa, nós tivemos há 3 sessões atrás, ou talvez 4 sessões, esse assunto abordado. Né? E, à época, eu me lembro, quando nós abordamos o assunto, houve, da minha parte, uma demonstração de uma grande insatisfação pela inoperância, pela falta de atitude do Executivo e também por parte do DR, do Estado, né, que deveria ter um cuidado maior para com essas questões, principalmente para com questões de risco, de alto risco, como é a questão de Piraí, desse eixo de Piraí. Eu tenho comentado e tenho dito que, felizmente, nós não tivemos nenhuma vítima nesse entorno, nesse giro para a entrada de Piraí, para o acesso a Barão do Piraí, em frente à rodoviária. E torço para que não aconteça, porque se acontecer vai ser uma tragédia sem precedentes, porque um abarroamento ali, um acidente ali, com certeza fará vítimas. E isso trará comoção, e aí todo aquele arrependimento, por que não fizemos nada, por que não agimos. Então é passada a hora de nós termos e tomarmos atitude. E conversando com o prefeito, Luiz Antônio, estive com ele essa semana, falei com ele sobre a preocupação. Houve até um questionamento quando ele me perguntou se eu estaria convocando para vir à Câmara. Eu disse que não tinha essa intenção, né, mas que se fosse necessário eu faria. Mas não havia essa intenção. O que nós buscávamos era um entendimento e, consequentemente, uma solução para o fato, para o problema. Fiz, então, essa indicação ao prefeito, ao executivo, e fiz também um requerimento ao DR, para que nós possamos, assim, provocar a discussão. Me coloquei à disposição, inclusive, um técnico, um especialista na área, que estará, quando a reunião for marcada, essa pessoa poderá dar o apoio se for necessário. Eu acredito que não seja, até porque o DR tem os seus técnicos, tem os profissionais para isso. O que nós queremos é fazer um estudo de forma a atender essa necessidade, sem trazer, de preferência, custos para o município. A ideia é fazer com que o DR faça a obra que tem que ser feita. Existe uma adequação geométrica a ser feita e a implantação de uma sinalização apropriada para viabilizar esse cruzamento, essa passagem dos veículos ali, diminuindo assim o risco de acidentes para todos. Então, esse é o objetivo. Queria só, para fazer as pessoas entenderem, talvez, né, uma indicação e um requerimento tratando do mesmo assunto. Pode parecer estranho, mas foi, de certa forma, combinado para que a gente possa, repito, provocar a discussão e a reunião junto com o órgão competente, para que definitivamente a gente busque ali uma solução, né, pelo menos amenizar, minimizar os riscos hoje, que são muito grandes ali. Então essa era a proposta. Pois não, vereador? Uma parte? Pois não. Eu até, quando eu fui vereador a primeira vez aí, em 2000, 2002, eu questionei isso no DR, que aí que eles me responderam, e já tem muito tempo, né? De lá para cá deve ter... Eles trabalham com estatística, tanto ali na entrada da Toca do Lobo, quanto aqui na rodoviária e no Chivarrão, né, em frente ao Chivarrão. O que acontece? Eles falavam, quando acontecer qualquer um fato, por exemplo, bateu de carro, faz uma ocorrência. Porque muitas vezes a pessoa acerta ali porque tem muita, né, bate, arranha, já vi motoqueiro ali caído várias vezes, e a pessoa faz um acerto entre si e não faz um registro. Então eles falam, nós trabalhamos com estatística. Então muitas vezes nós não temos essa estatística, né, registrado esses acidentes. Então pode também, a gente também até conversar, a gente tem até o doutor Paulo aqui, que nós temos uma amizade grande com ele, né, com a pessoa que já está há muito tempo, para ver se a gente também até transmite isso, esses registros que não existem, que a gente tem conhecimento. Obrigado, senhor. Perfeito, vereador. Fez uma bela observação quanto ao fato. Realmente eu sei que eles se alimentam de dados estatísticos.
Nós nos preocupamos, obviamente, ainda que fosse um caso apenas, né, trata-se de uma vida. Então, eu não me preocuparia com dado estatístico, eu me preocuparia com a vida. Manutenção de uma vida é o que nos interessa. O Paulo Sead realmente é uma pessoa muito acessível, eu tenho uma excelente relação com ele, tenho certeza da boa vontade que ele terá, porém entendo que, por se tratar de um volume considerável de obra, não é uma ação muito simples, né, ele tem os seus limites, as suas verbas, os seus recursos são muito poucos, né, o que é destinado à manutenção dele aqui é muito pouco. Eles têm muitas dificuldades. Até para a manutenção dos veículos eles têm dificuldades. A verdade é que o DR, a fundação, o Funderj, é um órgão falido. Era. Os investimentos melhoraram. Eles acabaram de fazer um contrato agora de mais de 80 milhões de reais para a manutenção de rodovias. Então há recursos, né? Num passado não muito distante, não havia investimento. Toda a frota do DR estava sucateada. Aqui mesmo em Piraí tem carros, tem veículos ali que ficaram parados por mais de 6 anos por falta de peça. Houve situações, casos em que empreiteiros fizeram a manutenção dos veículos para que eles pudessem ter como trabalhar. Então, realmente, um quadro vergonhoso para um estado como o estado do Rio de Janeiro, com tantos recursos, com tantos investimentos acontecendo, um órgão que, na minha opinião, precisa ser revisto como um todo, inclusive a sua administração. Tem muita gente cansada lá que já deveria ter se aposentado há muito tempo. Então, vamos torcer para que nós possamos conseguir, então, um resultado positivo. Vamos apelar até para o nosso vice-governador, que com certeza tem ascensão, consegue, né, interagir com o órgão e tentar nos ajudar a resolver esse problema que tanto nos incomoda hoje. Muito obrigado, senhores. Com a palavra o vereador Alzimiro. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, Vossa Excelência, companheiros vereadores, público presente. Bom, gente, eu tenho também andado bem nesse município e tenho notado que a situação das estradas, eu ontem falei aqui sobre a Serra do Matoso, uma situação lastimável. A estrada lá, perderam a linha de ônibus que tinha. E aqui é João 23, pertinho da gente aqui. Essa estrada que entra ali no seu Orlando Guedes e sai na Ponta da Laranjeira. Também, pessoas que moram lá, convivem com a gente no dia a dia, também a estrada está intransitável. Não tem condições. Realmente a gente precisa aí do setor de serviço público, uma atenção especial. A gente tem, de vez em quando a gente costuma mostrar, temos uma empresa de asfalto instalada ali em Rosal, faz asfalto aí para Nova Dutra, JRO. Poderia firmar-se um contrato com eles para manutenção e também asfaltamento de algumas vias municipais. A gente tem a Nova Dutra, o maior perímetro de Dutra em todo o Brasil é no município de Piraí. Então essa fresa que sai que é cortada inclusive aqui na entrada da Fazenda Botafogo, tem ali algumas toneladas ali, aquela renovação do piso asfáltico que eles fazem, eles ficam estocando ali e ajudam diversas prefeituras, inclusive a de Piraí. Então também poderia ser utilizado nesses momentos, que o Saibro Rosa depende da qualidade onde está sendo extraído. Aquele mais arenoso pode usar em qualquer época, que ele não dá aquele tipo daquela lama. Já o outro mais misturado, aquele não dá para usar nesse período agora, porque realmente ele vira um barro gigante ali, atola e não tem como ser utilizado nesse período de chuva. E a gente fica observando que a gente tem nosso corpo técnico, tem lá as pessoas que são os auxiliares do nosso prefeito, que precisam estar ajudando nesse momento. Hoje a gente vê, é feito investimentos em maquinário, compra de caminhões, temos os profissionais aí que hoje exercem o seu dia a dia aí. A gente precisa estar usando melhor nossos recursos humanos e os nossos recursos aí técnicos e avançados aí, nossos equipamentos aí, nosso maquinário. Eu tenho visto que a grande reclamação nesse momento, nós estamos vivendo aí mais de uma semana de chuva, tem sido realmente difícil. A gente vê que esse pessoal que mora em área rural, realmente agora tem que andar a cavalo. Não tem como a gente ter um carro, às vezes até a motocicleta nesse momento se torna muito difícil, porque pode cair lá, se machucar, está difícil. Então a gente tem visto
o transporte escolar sofre muito nesse momento, tem que fazer o transporte das crianças nas salas de aula, e isso às vezes tem alguns casos aí que nem vai buscar as crianças porque a estrada não oferece condições de segurança. Isso é bastante preocupante para a gente. Então hoje a gente teria, eu lembro até que o companheiro Zé Paulo fez uma indicação aqui sobre uma saibreira, a gente teria que ter uma saibreira licenciada, porque as que tem no município não são licenciadas, para poder estar extraindo o saibro para fazer base aí nas estradas. Mas o mais importante, o município de Piraí, que nós vamos daqui a pouco votar aí o nosso orçamento, tem condições de estar asfaltando, fazer dentro do plano plurianual, e vamos trabalhar com a meta do quê? Vamos botar 50 quilômetros de asfalto por ano? No final do ano, no final do mandato, dá 200 quilômetros. Então seria uma meta para a gente alcançar, para estar ajudando aí a nossa população, que eu acho que a gente tem que trabalhar com planejamento, porque nós vimos que grande parte dos problemas hoje urbanos é proveniente da não serviço de primeira necessidade prestado ao pessoal da área rural. Grande parte das pessoas preferiam vir para a cidade. Não tinha médico, não tinha água, não tinha a energia elétrica, a gente praticamente ficava lá isolado, não tinha um acesso de maneira correta. A escola dos filhos tinha que estar mudando para próximo da cidade, aí o que acontece? Grande parte migraram, e hoje a gente vê mais de 1000 favelas na cidade do Rio de Janeiro, proveniente dessa imigração, das pessoas estarem saindo da área rural para ir para a área urbana. Hoje já está acontecendo praticamente o inverso. Então tem que planejar isso para manter essas pessoas onde eles estão ali, tendo a sobrevivência, a moradia dele, para não trazer problemas para dentro das nossas cidades. Então, quando a gente consegue levar esses serviços lá, é que a gente consegue realmente planejar uma cidade de uma maneira ordenada. O outro caso, por exemplo, eu tenho recebido muitas reclamações, os trabalhadores da prefeitura que trabalham em área de risco, área de insalubridade, área insalubre. A insalubridade, elas são diversas, tem o meio físico, o meio químico, tem os agentes da própria natureza aí, que a gente tem visto, é a poeira, calor demais, igual a gente comentou aqui sobre o negócio do ar-condicionado. Então, o que a gente tem observado? Eu acho que a prefeitura, através de um estudo, poderia mapear os setores, porque em alguns casos eu observo o grande erro, um cidadão, um servidor público, pede um adicional. Eles estudam o caso dele específico, acho que teria que estudar uma coisa setorial. Chama um corpo técnico, manda levantar onde tem as áreas de risco. Você está lotado lá, você tem o direito a 20%. Você está lotado no outro setor em que o risco é menor, 10%. E tem casos que vai até 40% do salário mínimo. É isso que é estabelecido o adicional de insalubridade. Então, o pessoal que é da área da saúde, a informação que eu tive é que o prefeito fez uma reunião, que inclusive mandou pagar o retroativo. Agora, tem o pessoal que trabalha na garagem, nesse setor de máquinas do serviço público aí, o pessoal que trabalha na área do lixo, pelo que eu sei, está recebendo, inclusive o adicional deles é de 40%, é devido, é um direito deles. Então, eu pediria ao prefeito que, através da Secretaria de Administração, através dos nossos setores aí de RH, de recursos humanos, que estudasse a parte setorial, para facilitar o estudo e adequação desses servidores naquelas áreas. Ele está lotado num setor que paga 20%, para estar uma coisa uniforme, para estar um direito daquele trabalhador. Então, eu acho que não é difícil. Isso aí, a nossa prefeitura tem uma capacidade de pagamento. Nós estamos vendo aí a responsabilidade de administrar o orçamento, e daqui a pouquinho nós vamos estar aqui validando mais uma vez. É isso a parceria dessa Câmara que a gente tem que valorizar. O prefeito manda uma peça orçamentária, a gente está aqui ajudando nesse aspecto, que é avalizando para que ele possa, o ano que vem, estar trabalhando com orçamento projetado pela equipe dele. A gente ressalta isso aqui. Ele trabalhou esse ano com orçamento da outra equipe, foi do governo anterior. Esse ano é um orçamento trabalhado pela mão dos técnicos da equipe dele. E aqui a gente está na Câmara aqui para ajudar. Vamos somar nesse momento? Vamos. Mais um crédito de confiança integral que essa Câmara vai dar ao nosso Executivo, para que ele possa trabalhar, e eu tenho certeza, vai trabalhar com muito mais eficiência. Nós estamos esperando isso para 2014, a gente fala aí que o ano novo está chegando, vamos ter otimismo, não sou pessimista nem alarmista, mas vamos trabalhar realmente no sentido de que a gente estamos aqui, mais uma vez, depositando confiança
e pedindo muita fé em Deus aí que seja um governo que vai trazer o melhor aí para a nossa população. Vamos também, o ano que vem, trabalhar o momento das eleições. Tenho lido muito como é que vai ser as grandes alianças nesse país. Observo que não vai ser nada ideológico, nada que a gente possa imaginar que traga um Brasil melhor. Eu tenho visto assim, a hora de fazer uma aliança, primeira coisa, tempo de televisão, quanto cada partido pode somar para poder botar tempo de televisão. Segundo item que a gente está observando, como é que vai ser a distribuição de ministérios. Para quem que eu vou dar o ministério? Para o partido A, B ou C. Terceiro item, como é que eu vou distribuir o cargo nas estatais? Quarto item, financiamento de campanha, dinheiro, para poder ajudar cada um a estar se elegendo nos seus municípios, nos seus estados. Então a gente fica muito preocupado com esse tipo de aliança, porque observa-se bem, não entra o lado ideológico, de esquerda, de direita, de trabalhar mais uma proposta que seja mais do lado do Estado, ou a mais liberal, não é isso. O que se trabalha naquilo ali é quem pode dar mais tempo ou menos tempo para poder expor seu programa lá na televisão. Número de ministério, como é que nós vamos lotear? As estatais lá para poder botar os nossos aliados, é isso que a gente tem observado realmente, que me deixa muito preocupado, porque não se trabalha uma aliança programática no sentido de trabalhar um Brasil melhor, trabalhar realmente aquilo que pode trazer, quem sabe, um Brasil com a infraestrutura, com mais educação. A gente precisa estar investindo pesado em educação. O grande exemplo a gente viu aí foi a Coreia do Sul. Ela fez um investimento dos últimos 20 anos. Hoje, 98% da população tem nível superior. Todo mundo tem computador. É um país com uma renda per capita melhor, talvez, que a gente possa imaginar. Um país que trabalha no equilíbrio de, vereador, de tudo que a gente tem visto de exemplo para o mundo inteiro. A China está entrando mais agora nesse desenvolvimento, com uma produção muito grande. O PIB da China cresce a 10% ao ano. Então, a gente tem notado, por exemplo, que a grande jornada que o Brasil tem que fazer vai ser na área educacional. Nós estamos vendo aí o Gustavo Buarque tem lutado muito para que, se a gente pegue o dinheiro hoje, que o dinheiro que entra lá no Ministério da Educação, 90% vai para as faculdades de nível superior. Só 10% que é investido no ensino de base. Então ele quer inverter essa lógica aí. Não quer mais. O Gustavo Buarque está com uma proposta maravilhosa lá em Brasília para investir no ensino de base. Trabalhar primeiro no ensino de base para depois a gente ter um investimento na área do nível superior. Porque, infelizmente, elitizaram as faculdades, só entram lá filhinhos das elites. E isso a gente não quer ver, essa lógica aí, que a gente trabalha com justiça social, não pode trabalhar dessa forma. Então, gente, a gente precisa realmente trabalhar a nossa política aí. O ano que vem, nosso 5 de outubro aí, está bem próximo, já é menos de um ano, vamos trabalhar para a gente ver um Brasil que possa realmente deixar a gente mais alegre, mais contente aí, ver que o nosso futuro aí, das futuras gerações, a gente vai ter um país com um desenvolvimento mais bem distribuído. Obrigado. Com a palavra, o vereador José Paulo. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente. Nós temos trabalhado nessa casa aqui, nós vereadores, eu acho que uma harmonia bastante grande, e que vejo a preocupação de todos nós aqui em querer cada dia melhorar a vida dos nossos munícipes, fazendo indicações, um entendimento, igual hoje houve aqui, vamos fazer, o Osimiro fez, o Júnior fez também, a proposta é fazer em conjunto, para que dê mais força, para que o Executivo possa, de repente, entender a necessidade. Eu sei que a ansiedade nossa, às vezes, é um pouquinho grande, mas eu, sinceramente, eu não entendo certas coisas que acontecem,
tem acontecido no nosso governo. Amanhã nós teremos a inauguração do sinal de internet grátis no Vale Verde. Parabéns. Sim, eu tenho, acho que em todos os distritos e bairros de Piraí, eu acho que quase todos já têm. Você vê que as coisas funcionam quando quer que funcione. Tem a nossa Secretaria de Meio Ambiente ali, está funcionando bem, eu não ouço reclamações de coleta de lixo mais. Isso é sinal que tem sido feito um trabalho bom nessa área. Mas a gente pega iluminação pública. Não tem um dia que eu saio na rua que alguém não vem reclamar que não tem luz na casa dele, na iluminação pública na casa dele há tanto tempo e continua pagando. Não tem um só dia que eu saio. Nossas estradas aí, voltou a chuva. Essa noite caiu uma casa na Serra Zarara. Está chovendo um volume muito grande, é preocupante. E no início do ano, acho que por volta de fevereiro, março, eu conversei com o secretário Cadão, ele disse que estava tendo um estudo, já estava sendo feita uma licitação, ia ser feita uma licitação para a compra de caminhões. Não foi comprado até hoje. Com os caminhões que tem hoje na prefeitura, é impossível atender esse município grande de Itaí. Ainda mais com a topografia que nós temos. Estradas horrorosas, maquinário velho. Então, se não comprar máquinas ou contratar uma empresa para fazer isso aí, infelizmente não vamos ter essas estradas horríveis. O saibro que estão colocando nas ruas não resolve nada. O que aconteceu lá no Caiçara lá é o que aconteceu aqui na rua, que eu vou para minha casa ali na Ponte Laranjeira. Foi colocado. Me informaram que depois da primeira chuva forte resolver, só se a chuva forte tirasse todo ele. Porque já deram mais de 10 chuvas e ele continua lama, que ia a pé, só descalço, porque ou bota de borracha, não tem como você passar. Quer dizer, mas ali tudo bem, eu consigo passar, vou sujar o carro, pago mais uma lavagem, é bom que dá tão dinheiro para os lavadores, mas tem lugares que nem de cavalo você consegue passar. Isso vai continuar, porque agora entrou as águas, entrou a chuva. Além do barro, vai causar vários buracos, várias crateras aí, e nós não vamos ter maquinário, não vai ter solução. Infelizmente, vai ter bairro em Piraí que vai ficar isolado, porque não tem condições com as máquinas que existem aí. Quer dizer, foi um ano se passou, não foi contratado nenhuma empresa, pelo menos para estocar no inverno, que estocasse saibro bom em algum lugar mais próximo das estradas de chão aí, para que se tivesse mais facilidade agora, com poucos caminhões que tem na prefeitura, conseguiria. Uma parte. Só um detalhe. Me parece, em relação à compra dos caminhões, ela teria acontecido. Me parece que havia um problema quanto à entrega. O fabricante, né, a demanda é muito grande no Brasil hoje. Realmente falta. Você tem prazos aí extensos para alguns tipos de equipamentos. Mas eles teriam sido comprados, sim. Eu só não posso afirmar que eles já foram entregues. Mas me parece que já teriam sido comprados, sim, no caso dos caminhões. Obrigado, vereador. Já chegaram, já foram empracados, está sendo feito seguro dele essa semana. 2 caminhões trucados, 2 ônibus escolar comprados com recurso próprio e 2 ônibus escolar com recurso do governo do estado. Já está aí os 4 ônibus e os 2 caminhões já estão aí caçambados aí já. Já foi até empracado já. Só que nós estamos em dezembro, praticamente. Isso, não, realmente estão correndo com documentação dele porque está precisando do caminhão. Tem razão, vereador. Só mais uma parte, vereador. O fato é que, na ausência da minha bola de cristal, eu não pude fazer a leitura e saber que os caminhões já haviam sido comprados. Então, eu estava só num processo, eu estava só deduzindo, entendeu? Mas agora o vereador Darley conseguiu nos relatar aqui. A minha também está com defeito, vereador. Faz tempo que eu não consigo ver nada, está embaçado. Deve ser lama demais das estradas. Não é poeira, depois vem água, lama. Só que os ônibus, o vereador Darley, que eu sei, o Piraí recebeu verba para 4 ônibus. E se foi 2 de recurso próprio e 2 com recurso de fora, está faltando vir mais 2, tá? Veio verba para 4 ônibus, eu tenho certeza que eu li isso aqui em plenário e já faz um tempinho. Eu não acredito que essa demora toda exista para a entrega dos caminhões. Mas se existe essa demora toda, legal. Mas tem muitas empresas aí com caminhões parados querendo ser contratados. E nós não estamos falando de
de fazer uma festinha, de pintar os paralelos da rua do centro, que não estão falando de áreas urbanas, áreas rurais, que não tem como as pessoas se locomover. Eles não têm helicóptero, né? Então não dá para vir voando, vai ter que vir de carro. Agora, você imagina a pessoa doente, uma mulher grávida, uma criança passando mal à noite, como que você faz? Liga para o padre? Acho que não vai ter jeito. Então eu acho que está faltando um pouquinho de esforço em certas áreas. De repente eu esteja enganado, eu estou enganado, sei lá. Eu entendo dessa maneira, eu estou falando que eu acho que deveria ter um pouquinho de esforço mais. Talvez se esbarra na burocracia mesmo aí e não está conseguindo fazer. Queria parabenizar meu amigo Alzimiro por outra indicação que ele fez, eleição direta para diretores dos colégios. Eu acho, Alzimiro, que isso aí seria muito bem-vindo, porque se os pais dos alunos que nas escolas estudam pudessem escolher o seu diretor, certamente isso traria uma tranquilidade muito maior para eles, ao invés de indicado. Nem sempre é indicado uma pessoa que tem um bom relacionamento com os pais e, ao meu entender, a população certamente vai conseguir, vai escolher uma pessoa melhor do que uma indicação. Parabéns pela sua indicação. A parte, vereador. Eu só creio que talvez a nossa procuradoria possa depois nos orientar melhor quanto à questão. A princípio, é inconstitucional. A princípio. Informações que eu tenho a respeito, não é. Seria, né? Só avaliar depois para que a gente talvez possa debater o assunto, mas com um maior conhecimento de causa. Obrigado. Eu acho que a lei, se nós, vereadores, não poderíamos criar essa lei aqui. Eu acho que o executivo, eu acho que ele pode ter essa decisão. Eu não sei informar. Vereador, me permite uma parte? Sim. Realmente, eu até entraria também com essa indicação e fiz uma pesquisa a respeito. Nem o prefeito ele tem esse poder com a legislação que está colocada hoje. Não poderia ser feito dessa forma. Realmente, vereador Alzimiro, seria o mais indicado e seria a coisa mais justa a fazer. Porque se o prefeito está eleito pelo voto, os vereadores pelo voto, porque o diretor da escola, que também é um líder, não poderia ser eleito? Para a gente dar exemplo exatamente dentro da escola, né, onde tudo começa. Boa noite. Mas, de qualquer forma, foi uma bela indicação. Eu acho que seria a solução para muitos colégios, muitos lugares aí. É uma pena que a lei, às vezes, proíbe coisas boas quanto essas aí. Infelizmente, nós temos que entender, às vezes. Muito obrigado. Entender e respeitá-las, né? Porque, às vezes, nós somos julgados como se estivéssemos em cima do muro, só que a gente está seguindo a lei, que é um princípio básico. E, diante da fala do vereador Alzimiro, eu fiquei pensando aqui, por essas e outras artimanhas políticas dos grandes políticos do país, nós, vereadores que estamos na ponta de todo o processo político, sofremos todo dia a carga, porque na vida do munícipe comum, até que ele faça alguma coisa errada, até que ele saia dos seus caminhos, ele é uma pessoa digna. E, infelizmente, na classe política é o contrário. Tenho 38 anos e sempre tive uma conduta muito reta na minha vida, um nome a zelar, só que quando você entra na política, parece que você tem que mostrar tudo de novo. Todo o seu passado parece que acaba num minuto. E, infelizmente, ou felizmente, para que se abram discussões, as redes sociais hoje, as coisas são muito instantâneas. Não tem análise, não tem debate, elas são jogadas e você é julgado e condenado rapidamente. Então a gente tem que estar sempre atento a essas coisas e lutar, matar um leão por dia, literalmente. Passaremos para a ordem do dia. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei
número 49 de 2013, do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Piraí para o exercício financeiro de 2014. Os vereadores que aprovam mantenham-se como estão. Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal. Palavra com o vereador Alzimiro. Como eu já havia mencionado, estamos aqui hoje, estamos trabalhando numa parceria espetacular aí com o nosso executivo, torcendo para que o ano que vem seja o melhor da história de Piraí. Então estamos aprovando na íntegra o orçamento que fixa a parte da arrecadação e as despesas para o ano de 2014. Então, gente, isso aí, eu sem sombra de dúvida, eu acho que é uma grande responsabilidade de nós aqui, vereadores. Estamos contribuindo para esse município, aprovando aí não só o remanejamento, que são 40%, uma cultura que já veio dentro da parte orçamentária dos mandatos anteriores. Estamos aqui renovando isso também para os nossos companheiros Luiz Antônio e Francisco Perota, torcendo realmente para que eles façam o melhor possível. Das indicações que fiz aqui, eu coloquei os aparelhos de ar-condicionado, Júnior, a gente pode assinar junto, não tem problema nenhum, é porque eu tive a semana passada numa peça teatral que teve na Escola da Light, e vi que realmente era na parte da tarde, e o calor estava insuportável realmente. A gente vê o grande número de alunos numa sala de aula, naqueles turnos da parte da tarde, realmente precisa de aparelho de ar-condicionado. Nosso país é um país que tem um clima, nesse período de verão, um calor muito forte, tem aumentado, parece que nos últimos anos, e a gente precisa estar dando não só a condição dos ventiladores, mas também botar um ar-condicionado nas salas de aula. Eu sei que o Estado trabalhou colocando os aparelhos na rede, que era da competência da rede estadual, e a gente precisa também pautar por isso, porque é uma tranquilidade maior, é um conforto melhor para essas crianças estarem aprendendo, que isso vai dar cidadania a elas. Então, trabalhei com isso, pedi também reforma nas escolas, porque o que acontece? Onde você tem um número muito grande, a gente vê aqui, por exemplo, essa escola daqui de Piraí, a Lúcio de Mendonça, onde até estudei, tem 1000 e poucos alunos, é a maior concentradora de alunos ali. O que acontece com um final de ano? As salas de aula realmente precisam de uma pintura, de uma reforma, é fechadura, é porta que empena, é banheiro. Então, eu pedi que, se fosse feita uma reforma, vai ter que ser feito no estilo mutirão, porque a gente tem um prazo muito curto e são muitas escolas. Aí a maior parte delas hoje, todas elas municipalizadas. Então precisa realmente fazer um processo licitatório, ver aí 2, 3 empresas, distribui, cada uma faz um lote de escolas, para a gente começar o ano letivo, que começa logo no início de fevereiro, as salas de aula com melhor condição. Então eu pedi isso também. A eleição para diretor, isso aí a gente trabalha o nosso mundo de uma maneira democrática. Tivemos domingo passado a eleição para conselheiro tutelar. Acho bacana, são nossos escolhidos aí, os conselheiros que vão cuidar aí dessas crianças que às vezes estão desamparadas. E vejo que lá nas escolas, por exemplo, a gente gostaria que fosse através de uma eleição lá, alunos, pais dos alunos, ali as pessoas envolvidas lá, até os trabalhadores que são da parte de apoio. Então a gente faz isso para provocar. Eu sei que está lá a parte da prerrogativa do nosso executivo. A prerrogativa dele, se ele quiser abrir mão e fazer o processo de escolha através da eleição, seria muito bacana. Eu acho que ficaria muito contente, sem sombra de dúvida que seria uma coisa muito boa. E voltando aqui à nossa vivência piraiense, vocês têm observado, por exemplo, quem anda de carro, procure passar em Piraí na hora que estiver chovendo, para vocês verem o número de poça d'água, e que a gente, se passar de carro ali naquela faixa da esquerda, vamos ser muito xingados, porque se você passar ali, vamos molhar muita gente, vai jogar aquela água suja nas pessoas. Precisamos tomar conta do nosso cartão de visita. A Rua Barão do Piraí, ou vamos chamar uma equipe de calceteiros para poder fazer um nivelamento ali, fazer uma forma ideal ali para o escoamento daquela água, ou vamos botar o asfalto. Teve uma época aqui, há muito tempo atrás, entramos com um pedido que fosse colocado asfalto na Rua Barão do Piraí.
uma série de pessoas colocou que havia um abaixo-assinado que não quer, que havia tombamento de alguns imóveis. Ali não poderia ter trânsito de caminhões, porque abala a estrutura de alguns imóveis. Mas a gente precisa sanar esse problema. Observem vocês, nesses dias de chuva, procurem passar ali na faixa da esquerda, porque a direita agora é estacionamento ali, tempo integral, a gente não consegue nenhuma vaga. Vocês observem, por exemplo, que se a gente passar ali, vamos ser xingados, porque é muita água que fica empoçada ali, e isso aí precisamos ver, ou se vamos manter o paralelo, se for ali realmente aquela parte ali, precisamos chamar calceteiros para poder fazer um trabalho melhor naquele paralelepípedo dali, porque não tem condições hoje, da forma que está, realmente está ruim, não tem o escoamento devido da água, e isso aí precisa o mais rápido possível. Com relação às nossas estradas, a gente precisa realmente ver aí, hoje a gente fala assim, Plano Municipal de Saneamento Básico, sei que está se trabalhando hoje, esse Plano Municipal de Saneamento Básico, é a Lei 11.445, ela pede que todo município, até o ano que vem, tem que ter um Plano Municipal de Saneamento Básico. É para começar tratamento da parte de esgotamento sanitário. Então a gente vai ter que fazer esse plano, é obrigatório pelo Ministério das Cidades lá para poder estar... Manda um recurso para fazer isso, faz-se um projeto básico, bota uma equipe de técnica para fazer a avaliação do município inteiro. Então isso deve ser desenvolvido já, um plano de saneamento. Precisamos, aí estava o projeto Charrete, falando muito que vamos revitalizar uma série de praças, vamos fazer uma série de... ver a vocação da cidade, de que lado, se é turismo, se vamos ver o lado industrial, vamos ver se o condomínio de Arrozal sai. Eu passei lá hoje, voltou a nascer o capim lá, tem boi lá que não acaba mais. Eu estou achando até meio estranho o negócio do nosso condomínio lá em Arrozal, que eu passei lá hoje, tinha muito boi solto lá, Darley. Mas a gente então tinha que trabalhar. Realmente, gente, a gente tem equipes hoje de pessoas inteligentes. O Taqueda veio aí fazer o negócio do projeto que surgiu lá nos Estados Unidos, que é revitalizar uma série de coisas que a gente tem na nossa cidade. A gente precisa realmente ver a vocação dessa cidade nossa. Nós começamos aqui com a parte da produção do papel lá no distrito do meu amigo Júnior Dentista, que era a produção do papel. Era uma unidade lá da Souza Cruz que fabricava o papel do cigarro. Com essa queda nas vendas do cigarro, teve que até arrumar um outro viés para produzir outro tipo de papel, que não fosse só a parte do papel para cigarro. E a gente depois teve agora essa abertura da fábrica da Ambev, é a parte de indústria de bebida. E temos a vocação, que é a parte de usinas geradoras, que a Light está para construir mais uma ou duas máquinas ali para aproveitar o potencial da represa de São João Marcos. Então tinha que ver realmente o que nós vamos trabalhar para poder estruturar melhor a nossa cidade. Precisamos ver a real vocação do município de Pirê, até para gerar renda para o nosso município. Hoje o que a gente tem... Só uma parte, só para colaborar com Vossa Excelência e com os demais pares. Segundo informações obtidas, o condomínio industrial hoje, a sua parte de asfaltamento de estrada já está pronta, está aguardando agora a questão da Light e SEDAI e o acesso, que é muito importante, que não depende do município nem do estado, depende hoje da Nova Dutra e da NTT, está sendo feito o entendimento e depende hoje mais especificamente dessa questão do acesso ali. E só para constar, já tem hoje 38 empresas cadastradas, protocoladas na prefeitura com a intenção de se instalar ali naquele condomínio. Era só isso. Obrigado aí pela parte. Ô, Júnior, parabéns aí pelas observações. Eu sei que a Light, por exemplo, nós passamos lá 3 linhas de transmissão lá que tranquilamente dá para atender a hora que precisar, qualquer empresa que precisar de fazer uma estação lá para atender a parte de abastecimento de energia, está garantido. A SEDAI, eu tive informação agora pela manhã do gerente que está sendo feito um projeto lá já para fazer a tubulação para levar água para aquele condomínio. E a parte da Nova Dutra, que eu acho que até é a tarefa que já tivemos aqui reunião com vários gerentes aqui e diretores da Nova Dutra, sem sombra de dúvida, eu acho que ela vai priorizar para que aquele condomínio já comece a implantação das nossas indústrias lá e gerar renda e emprego para o nosso município. Que, inclusive, vereador, se eu me permite mais uma parte, conversando com o superintendente da SEDAI, ele disse que a questão de levar a água até aquele condomínio vai beneficiar, inclusive, o bairro Varjão, né, que vai ajudar aí na questão do aumento da distribuição de água.
Sim, eu logo no início do meu mandato eu trabalhei aqui pedindo que se fizesse uma nova adutora para levar água para aquele condomínio, que inclusive a gente vê que todos os bairros daqui para lá, Jaqueira já é abastecido com a água que é bombeada daqui, e tem o bairro do Varjão, que sofre com um problema seríssimo, com um problema do manancial que tem lá. É um córrego que no período da estiagem ele diminui muito a sua vazão, e também já estamos com um problema em Arrozal, que Arrozal tinha o problema lá que antigamente era atendimento ao bairro do Roma. O Roma hoje, com aquela nova delimitação, passou para o município de Volta Redonda, a gente não tem mais abastecimento do Roma. Mas ainda assim, com o crescimento que teve em Arrozal também na época da estiagem já está tendo um problema seríssimo de falta d'água. Então aqui fazendo essa adutora, pode interligar o sistema de Arrozal, vai abastecer Varjão, aí acaba o problema aí para o próximo 50 anos, e acaba o problema também de Arrozal. Então, sem sombra de dúvida, essa obra que a SEDAI vai executar aqui vai resolver o problema desses dois, do distrito e do bairro do Varjão, e também do distrito industrial que vai ser implantado lá na entrada de Arrozal. E, sem sombra de dúvida, eu acho que é o grande passo para Piraí. A gente passei agora essa semana, que eu fui em Aparecida lá fazer umas orações, eu passei em Itatiaia, fiquei muito feliz, vereador Zimiro, de ver a implantação de um distrito industrial de grande porte lá no município de Itatiaia. Então a gente quer ver também o nosso município aí trazendo indústria que gere renda e emprego para desenvolver bastante o nosso município. Deixa eu ajudar a quebrar o protocolo mais uma vez. Vamos lá. Já que não cabia a parte, né? Só para dar uma informação interessante. Nós vamos receber também agora, foi firmado um contrato com a Land Rover, que vai instalar uma unidade fabril em Itatiaia. R$1 bilhão de investimento. Ouvi hoje pela manhã na rádio aqui de Barra Mansa, Rádio do Comércio, a informação que vai também essa nova montadora ser estabelecida lá em Itatiaia. A Nissan já está em Resende, a Hyundai já está produzindo, vai ser o setor de máquina lá em Itatiaia. Então, realmente, o estado do Rio de Janeiro está de parabéns aí, com Pezão e Cabral aí. Tomara que o Pezão venha se tornar o nosso governador, se Deus quiser. Obrigado. Aproveitando o gancho do vereador Charles sobre a quebra do protocolo, eu gostaria de pedir que a Sônia registrasse em ata uma sugestão, já que a gente levantou a questão da mudança do regimento, que na explicação pessoal a gente conseguisse alterar isso no regimento, Sônia, porque eu acho que torna as discussões com mais ganho para a nossa casa e para a população. Eu acho que toda oportunidade de uma parte, acho que serve para engrandecer o debate. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, no dia 2 de dezembro do corrente ano, à hora regimental. Boa noite a todos, obrigado.